Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 17. João, capítulo 13, versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Nossa série está iniciando hoje. Ele vive, procura-se um corpo. Muitas pessoas já tentaram provar que o corpo de Jesus ele estava enterrado até hoje. E diversos historiadores já tentaram isso, diversas pessoas que não confiam no sacrifício de Cristo Jesus na cruz, já tentaram fazer isso. Mas é impossível, é em vão, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A coisa mais maravilhosa do Evangelho de Cristo é que Ele morreu uma morte que nem eu e nem você poderíamos morrer. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. No Antigo Testamento era comemorada a Páscoa, que era o êxodo do Egito, a liberdade de um povo cativo, e todos aqueles que eram judeus tinham o costume de comemorar a festa da Páscoa, relembrar o feito do Deus Yahvé, do qual eles tinham sido tirados por intermédio das mãos de Moisés. E o bonito é ver que Jesus, o próprio Deus que se esvaziou, se fez homem por mim e por você. Ele chega alguns dias antes de sua morte para comemorar a festa da Páscoa, para ceiar com aqueles que eram como se fosse a sua família, os seus discípulos. Era muito comum um mestre, um rabino andar com seus discípulos, ensinando as coisas das quais eles poderiam levar isso para frente.
A gente está acostumado hoje, a gente não vê mais, mas é natural alguém que tem um conhecimento maior passar para aquelas pessoas que ainda são mais novas, mais jovens, e assim por diante. Naquele contexto judaico não era diferente. Um rabino, ele tinha os seus discípulos e ele ensinava. E na perspectiva de que seus discípulos estavam comemorando o êxodo do exílio do Egito, agora aqui Jesus quer ensinar algumas lições do nosso mestre, que muito mais do que você sair de uma escravidão física, é você sair e ser liberto de uma escravidão espiritual. Mas para que isso aconteça na sua vida, algumas lições precisam ser pertinentes e vividas em sua vida. Jesus nos ensina em sua última ceia com seus discípulos. Ele ensina isso no último momento mais íntimo que ele tinha com aqueles que ele amava, como amigos pessoais, em termos, pensando na natureza humana de Cristo. E o tema dessa noite é humildade e liderança com o mestre. Eu queria fazer um apanhado geral para que você lembre comigo que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são a exposição da vida do nosso Salvador Cristo Jesus. Só que cada um tem uma característica diferente. Mateus, Jesus é visto de uma perspectiva como um rei, filho de Davi, da tribo de Davi. Marcos, Jesus como um servo. Lucas, filho do homem, foca na natureza humana de Cristo e segue bem as ordens dos fatos que aconteceram, na ordem cronológica. Já João, nós vemos Jesus como filho de Deus, a divindade de Cristo, a sua grandeza. Já começa o evangelho falando: no princípio era o verbo. Se você voltar no capítulo 1 de João, vai dizer isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E é neste contexto de divindade que nós lemos o lava-pés hoje, no contexto que Jesus é o próprio Deus, que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E um pouco antes dele morrer, que eu comecei o culto perguntando para você: o que você faria se você soubesse que essa semana é a sua última semana de vida? Essa semana aconteceu um caso muito inusitado, triste pelo fato da morte, mas me fez refletir muito. O jornalista da Sport TV, que estava num avião que caiu com o time da Chapecoense há 2 anos atrás, ele foi um dos sobreviventes à queda de um avião. E jogando futevôlei, sofreu um infarto e veio a falecer. Nós não sabemos quanto tempo temos, nós não sabemos quais são as coisas que vamos enfrentar, mas nós sabemos que o nosso Mestre deixa lições para que possamos viver para glorificar a Ele. Estamos comemorando a Páscoa, entramos no mercado, é ovo de Páscoa aqui, é ovo de Páscoa lá. Mas nessa série temos o desafio de entender que a Páscoa tem um significado muito maior do que somente chocolate. Jesus, ele gostava de ensinar visualmente. Uma das maneiras de Jesus ensinar eram as parábolas, as histórias que ele contava com alguma lição, com algo para que as pessoas entendessem no contexto que elas viviam, algo que ele queria ensinar. E aqui neste momento a gente vê que Cristo, ele faz questão de fazer algo visual aos discípulos. E eu fico imaginando, né? Já fui almoçar na casa de alguns irmãos aqui, tive essa oportunidade, esse privilégio. E quando a gente chega na casa dos irmãos para almoçar, a gente se sente como, eu pelo menos me sinto como um convidado de gala. Senta aqui, parece que é o melhor lugar que está sendo cedido, o copo e o prato são os melhores, parece que tem que ser o melhor porque ele é um convidado. Se preocupa com tudo, depois parece que todos da casa fazem questão de dar atenção porque você está ali. E não tem nada de errado nisso. Isso
Isso é maravilhoso, realmente continue fazendo isso, meu irmão e minha irmã, quando você for receber alguma visita. Mas o que acontece aqui é que os discípulos sabiam que ia acontecer uma comemoração, os discípulos sabiam que ia ter a comemoração da festa da Páscoa, e os discípulos pensam em tudo, pensam na arrumação, eles pensam no contexto do qual iria acontecer, mas eles esquecem de uma coisa: daquele que lavasse os pés. Era um costume natural daquela época, porque as pessoas andavam e os pés eram sujos por terra, areia, poeira e assim por diante. E era natural que um servo da casa viesse lavando o pé dos visitantes. E aí Jesus, percebendo que os discípulos haviam esquecido a parte do lava-pés, claro que isso já estava debaixo da soberania maior de Deus, ele começa a nos ensinar, e ele percebe naquele momento uma oportunidade para dar uma lição àqueles que caminhavam com ele. Eu fico pensando, ninguém ia colocar o convidado para lavar a louça. É uma briga. Quando eu chegava com meus pais para visitar alguém, a gente terminava de almoçar, minha mãe já ia logo se prontificando para lavar a louça, e a pessoa, a dona da casa, não, você é visita, você não vai lavar a louça. Então, trazendo para o nosso contexto hoje, imagine essa situação. Jesus já vinha predizendo que iria morrer, que ele era o Filho de Deus e que ele precisava morrer para que o mundo fosse redimido. Jesus era o mestre, era o rabino daqueles discípulos. Onde já se viu o nosso mestre começar a lavar os pés? Mas Jesus, quando percebe isso, ele decidiu e viu a oportunidade para lhes dar um ensinamento concreto depois da ceia. Jesus revestiu-se de uma peça de roupa ao redor da cintura, mesmo que isso fosse atribuição de um escravo. Então tomou uma bacia com água, uma toalha, e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto Jesus interagia com eles, algumas lições de serviço se tornaram evidentes. E eu quero conversar com vocês sobre essas lições evidentes através desse episódio que o nosso mestre ensinou. E a primeira delas é: Jesus mostra ali que nós temos que ser movidos pelo amor a servir os outros. Versículo 1 e 2, você vai perceber isso claramente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Ele estava ali e ele sabia que um dos 12 iria o quê? Traí-lo. Um dos 12 discípulos, o filho da perdição, Judas Iscariotes, iria trair Jesus. Só que a motivação do nosso Salvador sempre foi o quê? O amor. Sabe o que prendeu Jesus Cristo na cruz? O próprio Deus naquela cruz. Não foram os cravos, não foram a coroa de espinhos, não foi a sua natureza humana, da união hipostática, da 100% homem, 100% Deus. O que prendeu Cristo Jesus naquela cruz foi o amor. O amor por mim e por você, pecador. E aqui, mais uma vez, ele ensina que nós temos como cristãos sermos motivados pelo amor de servir a outros. Não importava o que estivesse passando no coração daqueles discípulos. Inclusive um deles iria o trair por 30 moedas de prata. Eu fico pensando, eu falo assim, puxa vida, espero que naquela época ainda valesse mais, porque hoje 30 moedas de prata nem ouro é. E mesmo assim ele é motivado. O amor de Jesus era sem reservas, sem fim, incondicional,
desinteressado, o amor o fazia servir. A gente está acostumado com o amor por interesse. Eu faço, logo quero receber. Eu te fiz, você está me devendo uma. Sabe aquela expressão, você está me devendo uma? Isso não combina com o cristão. Porque na verdade a gente tem que ser motivado pelo amor de Cristo, não pelo interesse mesquinho. O interesse de amor e servir ao outro. No versículo 3 a 5, possui uma tal segurança que permite que os outros sirvam também a você. A gente vai ver nestes versículos que no 3, e quando eu for a vós preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Opa, estou lendo errado. 3, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estavam cingindo. Quando você tem a segurança em Cristo Jesus, você não está preocupado com status, você não está inseguro com cargos, posições, você não está preocupado o que os outros vão pensar de você. O cristianismo não combina com uma casca, com você ser algo que você não representa, o que está dentro do seu interior. Os inseguros apegam-se a títulos, cargos, posições. Os seguros pegam em toalhas e servem como Cristo. A segurança que Jesus tinha o capacitava para ambas as coisas, humilhar-se e exaltar-se. Vai ter momentos na nossa vida que você vai ter que passar por, às vezes, o coitadinho, porque você é crente, às vezes mal compreendido pelos incrédulos, às vezes até por pessoas de dentro da igreja. Mas o que você tem que estar preocupado não é com o que Cristo, no que as pessoas pensam, mas com o que Cristo pensa de você. E esse amor traz uma segurança. Uma vez conversando com o pastor Marco, e foi muito legal essa conversa, a gente percebeu que o ciúme doentio, aquele ciúme que você não controla, de você achar que a pessoa é algo que você tem que controlar aquela pessoa, é porque o seu amor ainda não está seguro. Porque quando há segurança no amor, quando tem realmente a segurança, você não se importa em ser você mesmo. Você não se importa e não se preocupa com que a outra pessoa faça algo a você. Quando você ama Cristo, você não está se preocupando com o cargo, com o título. E infelizmente vemos hoje muitas coisas. Muitos pastores que se dizem ministros de Deus, preocupados com títulos e dinheiro no bolso. Vemos pessoas dentro da igreja que acham que pegar numa vassoura, num pano de chão para limpar, é algo que vai desmerecer. Vemos dentro da igreja achando assim, não, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu não posso fazer isso. Só que a gente viu o nosso mestre, Jesus Cristo, se colocando na posição de servo, de escravo. E não só isso, quando você é movido pelo amor a servir aos outros, possui uma tal segurança que permite que os outros sirvam a você também. Você toma iniciativas. E o versículo 4 e 5 a gente vê que Cristo tomou as iniciativas. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele começou a lavar o pé dos seus discípulos. Ele não ficou esperando, ele não ficou de braço cruzado, ele viu que precisava de alguma coisa e foi fazer. Às vezes a gente está dentro da igreja,
A gente vê que para aquele ministério está precisando de alguma coisa, a gente sabe que Deus nos deu capacidade para aquilo, mas sabe o que a gente faz? Melhor ficar no meu conforto. Ou pior, não, eu vou pegar isso porque aí todo mundo vai me conhecer, eu vou ser bambambam. Esse tipo não combina com a humildade ensinada pelo nosso mestre. Nós temos que ter a segurança que Jesus como Salvador. E não importa se é pregando, cantando, fazendo slide, colocando nas redes sociais as coisas, limpando a igreja, cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes, cuidando dos jovens, cuidando dos idosos. Não importa se é diácono, presbítero, ou um membro comungante ou não comungante. O que importa é que o seu amor tem que ser um amor que serve ao seu próximo. Um amor que tem a segurança em Cristo Jesus, que deixa que outros te sirvam também, e que tenha a iniciativa no ministério do serviço. As empresas gostam de pessoas que são proativas. É uma palavra famosa, conhecida agora. Proatividade. Uma palavra meio nova, né? Assim, no vocabulário do brasileiro. Gosto de pessoas proativas. E aí você vai lá no currículo das pessoas, você vai ver lá: sou uma pessoa disposta a fazer e aprender tudo que me for designado. Sou proativo. Você pode contar comigo em toda e qualquer situação. Você está querendo mostrar para aquela empresa, aquela pessoa que quer talvez venha te contratar, que você está disposto a aprender, que você está disposto a servir. Mas dentro da igreja acontece isso. A gente às vezes se preocupa com o cargo, mas quando nós recebemos o cargo, a gente não dá a importância que o mal devia dar. A gente está vendo que precisa fazer alguma coisa, eu consigo fazer aquela coisa e eu deixo para lá. Estou vendo que o irmão meu precisa de visita. Vai visitar também. Não se apegue a cargos, se apegue ao amor de Cristo por você e por mim, como Ele nos amou primeiro e nos ensinou na última ceia. Se deixam servir pelo ministério dos outros. O cargo de um servo revela o orgulho que há nos outros. Pedro resistiu por um bom tempo até permitir que Jesus o servisse. Essa insegurança que eu citei agora, anteriormente, às vezes mostra muito do que vai no nosso coração. Em Pedro aconteceu isso com o apóstolo Pedro. É esse mesmo Pedro que depois negaria Jesus Cristo, mas que depois seria confrontado, se arrependeria, e lá em Atos, na pregação, 3.000 pessoas reconheceriam a Jesus Cristo como Salvador através da vida dele. Mas nesse quadro, nesse momento aqui, Pedro ainda era uma pessoa muito insegura como o seu mestre. Ele fala assim: não, peraí, Jesus, não, o Senhor não vai poder lavar meus pés, não. Desculpa, mas não rola, não dá certo. O Senhor é meu mestre, o Senhor é meu rabino, e eu não. Pode lavar de Judas, pode lavar de Mateus, mas não. Não. Aí Jesus falou assim: você não entendeu nada, né, Pedro? Se eu não lavar você, não tens parte comigo. Então peraí. Então lava tudo, me dá um banho. Traz um banho para mim, eu vou ali, me dá um banho. Nós precisamos deixar se servir pelos outros também. Pedro foi rapidamente de um extremo ao outro. Uma vez que Jesus ofereceu para lavar os pés, Pedro aproveitou para obter qualquer coisa que Jesus pudesse fazer. Martinho Lutero disse que o ser humano geralmente é igual a um pêndulo do relógio: ou está no extremo, ou está em outro. De quem eu queria que lavasse os pés, agora ela me lava todo, me dá um banho. Nós precisamos entender que
nada pode nos deixar interferir no relacionamento com Deus. Desejar que nada impeça o seu relacionamento com Deus. Você não pode ser extremista, religioso, e assim como o pastor Marco pela manhã pregou de uma maneira maravilhosa em Romanos, a religiosidade ela vem acabando com a vida dos cristãos. As pessoas se apegam a isso, a cargos, a títulos, a coisas que não te levam aos pés da cruz diariamente. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família que passou por muita dificuldade. E em meio a essa dificuldade, eles se uniram muito. E eu olhava para aquela família e falava assim: puxa vida, que exemplo. Às vezes a gente não vê uma riqueza, não vê todos com uma saúde 100%, mas sempre gratos e tranquilos em Cristo Jesus. Porque o amor e o descanso e a humildade de reconhecer que é Cristo quem nos direciona era presente. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas externas, com a religiosidade, que a gente acaba tendo um problema no relacionamento íntimo com Cristo. E a gente está se preocupando muito de dizer assim: não, onde já se viu? Como Pedro, não faz isso não. Jesus, onde já se viu? Não. Mas a gente esquece que nós somos filhos de Deus. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos desfrutar dessa intimidade. Eu tenho falado várias e várias vezes nas minhas pregações que a gente acha que Deus está lá no céu, longe, distante. A gente só pede a opinião dele em coisas às vezes grandes. A gente não acorda todo dia de manhã e tem o costume de dizer: Senhor, me dá humildade para que eu seja como teu filho amado Jesus Cristo. Me ajuda a servir aos outros. Me ajuda a ter a paz e a confiança que excede todo entendimento no Senhor. Me ajuda a descansar no Senhor. Me ajuda a perceber as coisas que fazem com que o meu relacionamento com o Senhor seja disperso. WhatsApp, Facebook, televisão. Jesus os fez ver que o seu mestre pode lavar os pés deles. Eles também poderiam imitá-lo nisso. Ensinem o serviço pelo seu exemplo. Meu pai sempre disse: Felipe, mais do que falar, haja, faça. Quem fala muito acaba não fazendo nem metade daquilo que está falando. Tem uma expressão bem conhecida que falar até papagaio fala. E às vezes a gente fala: é isso, vou fazer acontecer, aquilo outro, é isso. Mas esquecemos de dar o exemplo da humildade. Do versículo 12 ao 15, Jesus, já depois de ter lavado o pé dos seus discípulos, falou assim: vocês compreenderam o que eu fiz aqui? Vocês estão percebendo o que eu quis ensinar para vocês? E essa noite ele fala assim: igreja de Caíra, vocês estão percebendo que vocês precisam ser mais humildes de coração? Se preocupar menos com cargos, se preocupar mais com a glória de Cristo, ter uma segurança na salvação a ponto de você se esvaziar de você mesmo, do seu orgulho, do seu egoísmo próprio. A gente é tão preocupado com o nosso status. Mas o que vão pensar de mim? Passar aqui eu que está fazendo isso? Não vai ser legal. Sábado que vem vamos ter entrega de folhetos. Mas eu passar casa por casa, entregando flyers, eu vou me envergonhar, não gosto. O que vão pensar? Pensou se alguém no meu trabalho me vê com o folhetim na mão? Acabou. Às vezes os crentes estão preocupados de: não é possível, eu não posso usar essa roupa lá fora, porque vão pensar de mim. Está se preocupando com algo que não é eterno, não é duradouro. E Jesus se preocupa com o coração. Jesus nos ensina a se humilhar, se preciso,
para que o nome dele seja glorificado. A gente tem que entender que não importa o que façamos, tudo é para a glória de Deus e para que o nome de Deus seja visto. Jesus recordou aos seus discípulos que, se eles obedecerem, terão uma vida abençoada e feliz. Deus não promete uma prosperidade financeira através da salvação. Deus não promete que você vai ter carro do ano, mas Deus promete um cuidado especial e promete uma vida eterna e a paz que excede todo entendimento. Isso é o que a Bíblia promete, isso é o que Cristo nos promete. E uma vida abençoada e feliz nem sempre vai ser o que o mundo prega que é uma vida abençoada. Para o mundo, uma vida abençoada é ter dinheiro, carro do ano, conta com salários absurdos, ser conhecido. Mas para Jesus é você ser humilde de coração, a ponto de se esvaziar e acabar com todo o orgulho que está dentro do seu coração, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Quero colocar isso na prática do seu dia a dia agora. Você tem colocado os outros em primeiro lugar na sua agenda? Será que a gente tem colocado os outros em primeiro lugar na nossa agenda? Lá em Romanos 13, 9 vai dizer: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a ti mesmo. Colocar os outros em primeiro lugar. É fácil colocar aqueles que a gente ama em primeiro lugar. Estou às portas do meu casamento amanhã, dia 1º de abril, e vou comemorar não porque é o dia da mentira, mas porque eu entro no mês no qual eu vou casar. E a felicidade sempre inunda meu coração, porque vai ser um momento muito marcante na minha vida, sem das responsabilidades, mas com o tempo eu consegui entender que a felicidade da minha noiva, da minha futura esposa, era essencial e muito melhor do que a minha própria alegria. A minha alegria é vê-la bem. Só que talvez eu olhe para aquele irmão e falo assim: esse irmão dá, né? Aquele jeitinho mais difícil, que não combina com o seu jeito. E aí você não coloca ele em primeiro lugar na sua agenda para investir tempo, cuidado, carinho, amor. Gostoso investir tempo na minha noiva, uma delícia. Se eu pudesse, e logo vou casar, vou tirar um tempo de férias, vou investir o máximo de tempo possível nela. Mas investir tempo naquelas pessoas, colocar naquelas pessoas na nossa agenda que a gente não gosta tanto, que a gente não tem, aí não é fácil. É fácil você comprar um presente bacana para quem você gosta, mas é difícil quando é alguém que você, só conhecido aqui da igreja, nem cumprimento direito. Então a gente precisa colocar os outros em primeiro lugar na nossa agenda. O desafio é que você pense naquelas pessoas que passam por você todos os dias e você não tem se importado em saber como ela está, se ela está precisando da sua ajuda, do seu amor, do seu carinho, do seu respeito, da sua dedicação, da sua humildade para se colocar no lugar dela, assim como Cristo se fez por nós. Desenvolver confiança e segura para assumir riscos. Provérbios 28, 26 vai dizer: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28, 26. Se a gente anda segundo a sabedoria de Cristo, se a gente está pautado, firme naquilo que Deus é para a gente, o que nós somos em Cristo, a gente não tem vergonha, medo de correr riscos por Cristo. Hoje mesmo eu estava almoçando em casa, e um amigo meu que esteve pela manhã, ele é missionário, e ele trabalha com tribos indígenas.
Ele estava contando que todo final de semana eles vão para uma tribo diferente, e eles dormem em rede. Ele falou que no começo ele não conseguia dormir, não era o costume dele. Mas que agora já acostumou, ele está conseguindo dormir, mas ele estava contando um pouco dos riscos e dos perigos, de cobra aparecendo, bicho, isso e outro, as comidas não tão agradáveis aos olhos, né? Como carne de morcego e coisas assim por diante. Mas ele não está preocupado, porque ele entendeu que assumir o risco pelo Salvador vale a pena. E não só o risco da sua integridade, mas o risco do seu status, da sua casca aí fora. Nós precisamos desenvolver essa confiança segura, ter essa segurança para assumir riscos pelo nosso Salvador. Procurar por necessidades e tomar iniciativas. A questão da proatividade, da qual eu citei um pouco antes, e lá em Atos dos Apóstolos 20:35 diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Isso não é só em termos financeiros. Tempo, carinho, amor, procurar ir atrás, não ficar de braços cruzados esperando cair na sua frente a situação. Jesus não ficou esperando as pessoas sentirem falta de alguém que tinha que lavar os pés. Ele foi logo se vestindo, pegou a bacia e falou assim: eu vou lavar o pé deles. Ele não ficou esperando. Ele se antecipou a situação. A gente, como cristão, às vezes fica esperando a bomba estourar, né? Não, vamos ver até onde dá. Vamos ver até onde esse irmão vai. Vamos ver até onde vai essa questão que eu estou vendo na igreja, que podia ser um pouco melhor, podia ajudar, mas não. Outra coisa, nós precisamos realizar coisas pequenas e grandes também no anonimato. E lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim no capítulo 6, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nossa recompensa não é aqui, não é a glória, não são aplausos. Nossa recompensa é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você começa a realizar as coisas só porque você quer glória para você, você não está tendo a humildade que Cristo nos ensinou no lava-pés. Você precisa fazer as coisas por amor a Cristo, no anonimato. É hipocrisia você ajudar o seu irmão e sair contando para todo mundo: não, eu ajudei ele, olha só como eu sou bom. Não, porque o irmão estava precisando disso. Se torna hipocrisia. Os fariseus adoravam fazer isso, eles jejuavam e queriam mostrar para todo mundo que eles eram super espirituais, mas na verdade aquilo era simplesmente casca. O coração não estava quebrantado. Mais uma lição: aprender a caminhar calmamente por entre as pessoas. O domínio próprio, a tranquilidade em lidar com as situações, porque Jesus foi questionado ali. Jesus foi questionado por que ele estava fazendo aquilo. E calmamente Jesus foi respondendo, continuou, cuidou, ensinou e nos mostrou a humildade. E lá em 1 Pedro 3, 15 e 16: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O que significa? O que está falando aqui em 1 Pedro é exatamente isso. É que quando você estiver no meio das pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, você esteja preparado para responder sobre a razão da esperança, sobre a eternidade, sobre a salvação em Cristo Jesus, mas fazer isso de uma forma mansa, em amor, para que isso traga a glória de Deus.
Não é assim, ó, seguinte, hein? Se você está Jesus agora, você vai para o inferno. Isso não é uma forma de você abordar alguém. Primeiro é com a sua vida, com a sua mansidão, com o seu ato cortês. Nós já tivemos a oportunidade de estar na praça um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, e a gente dava um abraço grátis. A gente vê como as pessoas estão carentes de carinho, de atenção, de olho no olho, dedicação, amor. É isso que você precisa, representar Cristo e a esperança futura, calmamente, tranquilamente, para que a glória de Deus seja vista em sua vida. Iniciar o dia refletindo o amor que você tem pelos outros. 1 Pedro 4,8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O que é a primeira coisa que você pensa no seu dia? A primeira coisa que você tem que pensar no seu dia é: mais uma noite Jesus me sustentou, estou vivo. Senhor, me ajuda a ser cada vez mais o melhor representante do Senhor aqui, porque sou peregrino. Me ajuda a amar aqueles que vão passar por mim no dia de hoje, para que, através do amor, Cristo seja visto em minha vida. Desenvolver uma tendência, desenvolver uma tendência para a ação. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão, padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,17. Precisamos nos preocupar, falar menos e agir mais, ter mais humildade no nosso coração, buscar sermos seguros naquilo que Cristo fez por nós na cruz, não nos preocuparmos com status, com cargos, mas nos preocuparmos com a glória de Cristo. Jesus, antes de morrer, nos deu essa lição. Na última ceia, Ele mostrou que Ele não ia só libertar em termos espirituais da escravidão do pecado, mas nós somos e temos um chamado para um amor incondicional e humilde. Isso é muito sério. Só quem tem Cristo Jesus como Salvador pode amar assim. Um amor sem interesse, um amor que não é egoísta, um amor que não se orgulha, assim como Paulo cita, e muitas vezes a gente usa esse texto para casamento, mas esse é o amor fraternal que temos que ter uns pelos outros, um amor sacrificial e humilde, se preocupando com a glória de Deus e não com o que vão pensar de mim. E se preciso lavar pé, vamos lavar os pés. Se preciso carregar banco, vamos carregar os bancos. Se preciso fazer um mutirão para uma construção, vamos fazer para o irmão. Se preciso abrir a carteira, vamos abrir. Se preciso chorar com os que choram, vamos chorar. Amar aquele, colocar aquele na nossa agenda que a gente não tem tanta intimidade, tantas coisas em comuns. Concluindo, lendo a conclusão, estamos na série de comemoração da Páscoa. Neste primeiro capítulo, nesse primeiro episódio, tratamos a última ceia. E quantas lições nosso Mestre nos deixou, um pouco antes de morrer. Precisamos ser humildes o suficiente para servir tranquilos, o bastante para ouvir e estar no meio de pessoas. Colocar os outros em primeiro lugar de sua agenda. Fazer as coisas sem querer status ou algo em troca. Assumir os riscos de ser um servo do seu Salvador.